Professor Roque, então, nosso convidado vai falar sobre a nova política industrial e a substituição de importações. Bom dia a todos. Queria agradecer mais uma vez o convite do Hélio para participar aqui do Seminário de Economia Brasileira. É sempre uma felicidade estar de volta aqui, evidentemente falando com os amigos e assim por diante. E esse tema da nova política industrial, alguém pode até estranhar um pouquinho nova política industrial e a substituição de importações. Dá a impressão que eu estou querendo fazer olhar no retrovisor. Eu vou tentar mostrar que não é isso. Não é isso. Outra característica dessa apresentação, eu tenho feito algumas apresentações aqui na FIP, até com aquele viés econométrico tradicional, tem muito número, gráfico, tal, não sei o que mais. E, ao preparar essa apresentação, eu me dei conta que não tem jeito. Eu não consegui botar, porque tem muito pouco número, tem muito texto, que, de algum modo, reflete essencialmente o conteúdo daquilo que foi anunciado como nova política industrial, a NIB, Nova Indústria Brasil, que tem 104 páginas de texto. Não tem, ao contrário de outros planos, você não tem projeções da indústria, do PIB e daquilo, mas não tem nada desse negócio aí. É basicamente texto e Word. E, por outro lado, eu me dei conta que não tem muita gente que tenha lido inteiro esse negócio, tá certo? É uma leitura realmente complicada, muitos conceitos, as várias missões, instrumentos e etc. Tá certo? O anúncio da criação de vários grupos de trabalhos e comitês que vão implementar a política com participação praticamente de todos. Cada um desses grupos tem quase todos os ministérios com representantes. Enfim, é realmente uma coisa de alta complexidade. E com essa semântica nova de missões, que a gente está mais acostumado com a definição de projetos, coisas desse tipo. Mas, enfim, isso tudo é apenas para comentar que, ao contrário de uma apresentação que eu estou mais ou menos acostumado a fazer, com números, gráficos, etc., isso aqui é basicamente uma apresentação em Word, texto. É lógico que eu vou pedir um pouco a paciência de vocês, porque, olha, não pretendo ler todos os textos aqui, mas é mais ou menos como está apresentado. Então, aqui, tem alguns capítulos assim. Eu não vou. Inclusive, tem primeiro um resumo, aqui uma tentativa de fazer um resumo desse documento. Depois, a proposta de um critério de avaliação dessa nova política industrial. Em última análise, eu estou fazendo uma pergunta: será que a nova política industrial tem potencial significativo para aumentar o crescimento de longo prazo da economia brasileira? Depois, eu dou uma olhada um pouquinho na questão das políticas industriais no mundo, então, uma visão de conjunto e tal. Fui muito beneficiado pelo fato de ter, desde o segundo semestre do ano passado e até em janeiro deste ano, saíram uns trabalhos de pesquisa absolutamente extraordinários, de pesquisa em políticas industriais em todo o mundo durante décadas. Então, é um tipo de informação que não era disponível até muito recentemente. E eu faço referência a isso. Aí eu tento responder um pouquinho essa pergunta aqui, que é a pergunta que está no início, e depois eu faço uma outra pergunta. Será que a política industrial que está aí é a política industrial possível? Bom, vamos lá. Então, isso aqui é basicamente o que é a política, o resumo. Né? Então, o que é a política, a NIB, que é chamada Nova Indústria Brasil? Ela estabelece algumas metas, que eles chamam de metas aspiracionais até de 2023 a 2026, e define uma política de neoindustrialização que vai ser implementada nos próximos 10 anos. Né? Como é que ela nasceu? Aliás, tem uma boa parte explicando. Vários grupos de trabalho, trabalham muito tempo, no âmbito do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, participação de praticamente todos os sindicatos e entidades representativas da indústria nacional. Umas 3 dezenas de entidades que participaram. Então, está aí 3 premissas. Primeiro, fortalecimento da indústria é chave para o desenvolvimento sustentável do Brasil, do ponto de vista social, econômico e ambiental. Muito bem. Segundo, o Brasil passou a enfrentar um processo de desindustrialização precoce e acelerado a partir de 80. Primarização da estrutura produtiva, não sei o que mais, não sei o que mais.
E, incidentalmente, essa desindustrialização, provavelmente vocês conhecem, tem vários trabalhos sobre isso, tem inclusive um do Samuel Pessoa, e etc. Eles mostram que uma parcela significativa desse processo, na verdade, estatisticamente, quando ele mergulha nos dados, você tem uma mudança de metodologia importante no IBGE, que faz que durante 2 anos você tem uma queda de 3 pontos percentuais, praticamente, na participação da indústria, em 2 anos. 6 pontos percentuais. Então, vamos admitir que realmente houve um processo de desindustrialização, é uma premissa, e que as exportações estão concentradas em produtos de baixa complexidade, limitando ganhos de comércio. Ou então, não tem dúvida nenhuma que as commodities tomaram conta da nossa exportação. Objetivo: estimular o progresso técnico, a produtividade, competitividade, gerando emprego de qualidade, aproveitar melhor as vantagens competitivas e reposicionar o Brasil no comércio internacional. Muito bem. Ela está organizada em 6 missões. Eu imaginei não incluir as missões, mas não dá para fazer o resumo sem falar quais são as missões. Não dá, porque é todo organizado em termos dessas 6 missões. Vamos ter a missão 1. Cadeias agroindustriais sustentáveis e digitais para a segurança alimentar, nutricional e energética. Nós vamos ver que tem algumas metas aspiracionais relacionadas a essa missão 1. Todas elas têm metas. Missão 2. Complexo econômico industrial da saúde resiliente para reduzir as vulnerabilidades do SUS e ampliar acesso à saúde. Muito bem. Missão 3. Infraestrutura, saneamento, moradia, mobilidade sustentáveis. Muito bem. Você tem missão 4. Transformação digital. Que, enfim, no século XXI, 2024, essa transformação digital, nós praticamente impedimos que a economia brasileira avançasse qualquer coisa, isso aí com o mercado de questão da reserva de informática. Durante 12 anos, nós proibíamos fortemente que o brasileiro tivesse acesso à digitalização. Missão 5, bioeconomia, descarbonização, transição para a segurança energética, garantir os recursos para geração futuras e tecnologias de interesse para a soberania e defesas nacionais. Olhando um pouquinho agora dos instrumentos, eles organizam, tem várias organizações, digamos assim, dos instrumentos. Uma delas é essa aí que está aí. Você tem instrumentos do lado da demanda e do lado da oferta. Do lado da demanda, um componente muito importante exatamente são as compras públicas, acompanhadas, nós vamos entrar no detalhe, de margens de preferência, que são dos produtos nacionais, o índice de conteúdo nacional, e tem também a parte de encomendas tecnológicas, que é a alocação de recursos para contratar, digamos assim, projetos de inovação tecnológica. E você tem instrumentos do lado da oferta, que seria comércio exterior, propriedade intelectual, crédito e subvenção, regulação. Nós vamos ver que realmente a proposta dessa nova política é muito abrangente, né? É quase impossível você identificar na política qualquer preocupação relevante em termos de ambiente de negócio, qualificação de recursos humanos, tecnologia, financiamento. É muito difícil achar alguma coisa que não esteja contida. Melhor distribuição de renda, inclusão social e assim por diante. Metas aspiracionais remetem os resultados da política almejados para 2033. Né? Você vai ver que praticamente é muito difícil, digamos assim, nós discordarmos de qualquer uma dessas preocupações. Inclusão socioeconômica, equidade de gênero, cor e etnia, promoção de trabalho decente, melhoria de renda, desenvolvimento produtivo e tecnológico, incremento de produtividade e competitividade, redução de desigualdade, inclusive as regionais, sustentabilidade e inserção internacional qualificada. Então, é realmente um conjunto de metas extremamente qualificadas e exigentes. Né? Olhando agora quais são aquilo que eles denominam de apoio do Estado brasileiro ao investimento produtivo, eles organizam isso aí em 3 blocos, digamos assim. Você tem instrumentos financeiros, financiamento para inovação, infraestrutura, exportações, subvenções governamentais, subsídios, regime fiscal sustentável, plano de transformação ecológica. Então, como conjunto, nós vamos ver um pouquinho mais adiante, que tem um pouquinho mais de detalhes sobre isso. Você tem a preocupação com melhoria do ambiente de negócios. Tem uma parte considerável do plano com esse ponto. Aumento de competitividade, aprimoramento de recursos humanos, promoção comercial, redução das ineficiências regulatórias, eles falam também da insegurança jurídica, esse negócio todo, está certo? E vem a utilização do poder de compra do Estado.
Você tem algumas áreas estratégicas, infraestrutura, energia limpa, saúde e defesa. Margens de preferências variam. Em geral, é 10%. Uma compra do Estado brasileiro, uma compra governamental. O produto, eles admitem até um diferencial de preço de 10% de preço em favor da produção nacional. Se tiver alguma inovação tecnológica, essa margem pode chegar até 20%. Tem todas as contas, SUS, materiais, o que você quiser. Compensações tecnológicas, industriais e comerciais, e tem comendas tecnológicas. Tem aí alguns projetos que o próprio governo, digamos assim, diretamente, via BNDES, faz um contrato de geração de inovações tecnológicas. E tem alguns desafios aí, né? Mercado regulado de carbono, aprovação do PL, que já está no Congresso, taxonomia sustentável, crédito e subvenção, linhas de crédito e equity, recursos não reembolsáveis, mais inovação, essa coisa toda. Tem um projeto que já está no Congresso, que é a criação da letra de crédito do desenvolvimento, né, novas taxas de juros pelo BNDES, para reduzir o custo do financiamento. Tem o plano Mais Produção, que já existia. Na verdade, é um plano que já existia no BNDES, de algum modo foi encaixado praticamente de modo quase que automático na nova política, que prevê 300 bilhões de financiamento do BNDES de 2023 a 2026. Você tem também uma alavancagem dos fundos garantidores. A gente já tem fundos garantidores aí, no Pronamp, no PEAC e tal, um certo reforço dessa linha, principalmente para pequenas e médias empresas, tá certo? Então, uma coisa que é muito importante, e eu estou fazendo destaque aqui, são as chamadas metas aspiracionais. Né? São aquelas metas que devem ser perseguidas até 2033. Em cada uma das missões, então, esses são praticamente os únicos números que comparecem na nova política, né? Que me parece muito importantes, especialmente cruzando isto com os instrumentos, né? Então, está lá. Missão 1, cadeias agroindustriais. Qual é a ideia? A ideia é aproveitar as vantagens comparativas que o Brasil tem no agro para reforçar muito a participação no setor agroindustrial. Parece extremamente razoável. Aliás, seria surpreendente. Nós conseguimos exportar o grão da soja, mas não conseguimos competir no óleo da soja. Então, o navio sai daqui e anda 20 mil quilômetros com grão, e acrescenta custo, frete, e não conseguimos competir no óleo. É uma pergunta interessante. A proposta é ter 70% de mecanização na agricultura familiar, 95% das máquinas e equipamentos de produção nacional, redução da dependência externa, máquinas, fertilizantes e outros insumos. Então, você vê uma preocupação com autossuficiência aí. Missão 2, complexo da saúde. Produzir no país 70% dos medicamentos, vacinas, equipamentos e dispositivos médicos, materiais e outros insumos de tecnologia da saúde. De novo, o foco é a autossuficiência. Missão 3, infraestrutura. Ônibus elétricos devem representar 59% dos ônibus. Minimizar a dependência externa. Aumentar em 25 pontos percentuais o adensamento produtivo na cadeia de transporte público sustentável. Nacionalização progressiva para baterias. Bom, eu não consegui saber exatamente como é que mede esse negócio de adensamento produtivo. Alguém deve saber, eu não sei. Mas, enfim, é para aumentar 25 pontos percentuais. Missão 4, transformação digital da indústria. Reduzir a dependência produtiva e tecnológica do país em produtos nano, microeletrônicos e semicondutores. Aumentar a participação de empresas nacionais no segmento de plataformas digitais. De novo, a preocupação com a autossuficiência. Bioeconomia e descarbonização. Não tem metas explicitadas, mas propõe a nacionalização da produção de equipamentos voltados à geração de energia renovável, provavelmente eólica, solar, ou mesmo produção de hidrogênio verde, sei lá. E missão 6, tecnologias de interesse sobre as linhas de defesa nacionais, obter autonomia na produção de 50% das tecnologias críticas para a defesa. Então, são essas, basicamente, as metas aspiracionais. Por que eu reproduzi uma por uma? Porque mostra com muita clareza que o foco é você realmente aumentar a participação da produção nacional em todas essas áreas. É uma visão de autossuficiência, né? Alguns até poderão estabelecer um paralelo com aquilo que algumas economias, no caso da Europa, dos Estados Unidos, estão procurando fazer na área de chips, por exemplo.
considerações de segurança, geopolítica, não sei o que mais e tal. Agora, aqui é muito abrangente, né, professor? Como? É muito abrangente. Eu vi tudo aí, não vi faltar nada. Não falta quase nada. Se você fizer uma listagem, digamos, das preocupações e projetos, digamos que implícitos, né? É difícil se acrescentar alguma linha. Não? Muito bem. Aí, muito bem, é um negócio complexo, né? Um negócio complexo. Como é que se avalia esse negócio? Não tem projeção. Por exemplo, alguém foi econometrista, qualquer um de nós que temos um viés econométrico, diz, eu quero saber quais são os números. Quero dar uma checada nas projeções, qual é a projeção do PIB que eles estão fazendo, qual é a projeção de participação da indústria e tal. Eu queria checar um pouquinho isso aí. Dá uma olhada na elasticidade, não tem nada disso. Então, qual é a avaliação que eu estou propondo que se faça? A minha pergunta básica é o seguinte: em que medida a nova política industrial realmente cria condições para uma aceleração de crescimento da economia brasileira no médio e longo prazo? No fundo, é essa a pergunta. Por que eu faço essa pergunta? Enfim, é uma visão. Você pode ter várias visões diferentes, né? Você tem um primeiro ponto que é o seguinte: quais são as críticas que apareceram aí? Não, você deve ter visto durante umas 3, 4 semanas, todos os jornais, economistas de todo lado, analistas, tal, criticando, fazendo uma crítica, digamos, da nova política industrial. Eu diria, sem exagero, 90% das críticas se focaram na questão do BNDES, na questão do financiamento da NIB. Aparentemente, o que se chamou atenção? Isso aqui tem um risco fiscal complicadíssimo. O pessoal com receio de que nós estaremos retornando aqueles anos de subsídio em que o Tesouro colocou 100 bilhões por ano para o BNDES para emprestar juros subsidiados, incidentalmente para 73% de grandes empresas. Será que é isso? Eu estou questionando um pouquinho esse tipo de crítica. Parece que não parece ser o problema. Bom, primeiro, a questão do volume. 300 bilhões, parece ser um número fantástico. Mas é em 4 anos. E quando você compara com o que o BNDES desembolsa hoje, é exatamente 4 vezes aquilo que o BNDES desembolsa hoje, em 4 anos. É só fazer o que ele já fez em 2023, 24, 25, 26, com 75 bilhões por ano. Você multiplica 75 por 4, costuma dar 300. Não, é mais ou menos isso. Por outro lado, a preocupação com financiamentos com taxas subsidiadas está previsto financiamento com taxas subsidiadas. Um foco bem aparentemente limitado, focado para inovação e economias externas, ou seja, projetos que têm economias externas significativas, e que você tem uma divergência mais significativa entre rentabilidade privada e rentabilidade. Conceitualmente, aparente, quer dizer, do ponto de vista econômico, você pode discutir se isso aí vai funcionar, não vai funcionar, se tem monitoração para ver, mas do ponto de vista teórico, é difícil questionar esse negócio aí. A TLP, que é a taxa atual, que, como vocês sabem, está conectada com a taxa da NTNB de 5 anos, mais o IPCA, é 2/3 do total do investimento. Por outro lado, está anunciada a criação da letra de crédito LCD, tem um projeto no Congresso, mas também é limitado. O que acontece, a ideia? A LCD vai ser colocada a preço de mercado, taxa de mercado. Lógico, sendo o BNDES, praticamente vai reproduzir a mesma taxa dos títulos públicos federais. Né? Públicos federais. Ou seja, o custo de captação vai ser a taxa de juros mais um spread. Né? Mais um spread. Então, isso não envolve subsídio. E, por outro lado, o próprio projeto estabelece um valor máximo anual de 10 bilhões por ano, que no mar da dívida pública federal também é uma coisa muito pequena. Vai ser difícil mostrar que isso aí cria um problema maior com relação à colocação da dívida pública. Uma coisa que eu gostaria de voltar a comentar um pouquinho, uma parcela significativa dos recursos do BNDES e que permitem usar taxas eventualmente abaixo do mercado, são recursos do FAT. Constitucionalmente, 24% dos recursos do FAT vão para o BNDES. E o FAT tem uma remuneração máxima de 6% ao ano. E quando você olha um pouco as condições de hoje, por exemplo, as taxas longas têm mais de 10%. Então, é evidente que isso é uma vantagem significativa que, de algum modo, o BNDES acaba transferindo. De onde vem esse dinheiro? Vem do dinheiro do FAT. O que faz o FAT com o dinheiro? Basicamente, a questão da taxa do seguro-desemprego e assim por diante. Então, você pode discutir se socialmente faz sentido você tirar recurso
do Fundo de Amparo ao Trabalhador, e etc., para emprestar juros subsidiados, que, pelo menos até o momento, mesmo eu verifiquei o que aconteceu em 2023, 73% dos financiamentos do BNDES foram para empresas grandes. Enfim, isso é um outro tipo de discussão. Isso aqui mostra mais ou menos aquilo que eu quis dizer. Está aqui o desembolso do BNDES em azul, 75 bilhões em 2023. Claro, o mercado de capitais é muito mais que isso. Né? O mercado de dívida é 223 bilhões. Fica bem maior. Enfim, mas o relevante aqui, chamando a atenção de que é 4 vezes 75. Bom, e a outra pergunta, para atender às preocupações manifestadas nessas críticas, vai ser uma coisa incrível, você vai ter aumentado dramaticamente o custo fiscal, com subsídios, etc. Pelos dados divulgados, não é verdade. Não se acrescenta nenhum real ao gasto público por conta dessa política. Você tem 2/3, praticamente, da taxa de mercado, que eles chamam, que é TLP, tá certo? As taxas, o negócio com subsídio. De onde vem o dinheiro? Exatamente, FAT, esses fundos todos, que já têm recurso orçamentário previsto. Você pode questionar se deve pôr, não deve pôr, mas não se acrescenta nada. Então, é isso aí. Então, qual é a avaliação que eu estava propondo fazer? É exatamente a questão da prioridade. Por que é relevante responder à pergunta se isso aí gera condições de uma aceleração sustentável do crescimento econômico? Parte do suposto pode ser questionado, que a prioridade nacional é aumentar o crescimento potencial da economia brasileira. Por que isso é importante? Pelo menos tem uma razão fundamental. Veja, muitos economistas calcularam o crescimento potencial, como a gente sabe, e a maioria das projeções está entre 1,5% e 2% ao ano. E você começa a fazer qualquer projeção de 10 anos, por exemplo, crescendo a essa taxa, partindo da situação atual do quadro social da economia brasileira, 21 milhões de pessoas recebendo Bolsa Família, não é certo? 30 milhões, um problema alimentar grave e assim por diante. Então, a pergunta relevante é o seguinte, escuta, como é que você faz crescendo 1,5% a 2% em 10 anos? Não sei, tem várias perguntas possíveis. Uma pergunta que me ocorre, quantas milhões de famílias deverão estar em sistemas de transferência para poder sobreviver? Não sei, alguém vai calcular. A sensação que dá é que vai ser vários milhões. Continua sendo vários milhões. Se você não acelerar o crescimento, fica difícil enfrentar esse problema. Né? E não é só o nível absoluto, é a questão da inserção, tem várias questões, aí eu não vou entrar numa discussão tão ampla aqui. E você tem uma questão talvez um pouco mais objetiva, quantificável desde já, que é a sustentabilidade da dívida. A relação dívida-PIB, a gente sabe, é um indicador meio pobre da sustentabilidade da dívida, mas, de qualquer modo, é usado amplamente, nacional e internacionalmente. E qual é o problema? Essa relação no numerador, você tem o crescimento da dívida. E no denominador, você tem o crescimento do PIB, admitindo que a receita cresça mais ou menos equivalente ao PIB. Então, o melhor momento dos últimos 10 anos, em termos de custo de dívida, talvez tenha sido em torno de 3,5% real. Se o crescimento é 2%, significa o seguinte, para não crescer, você tem que ter um superávit primário suficientemente forte. A IFE, Instituição Fiscal Independente, estima em torno de 1,5% do PIB, todo ano, durante todo o horizonte, para não crescer a dívida, não é para cair, não, para não crescer. Então, como é que você faz? Um crescimento de 2%, e sendo otimista, o custo 3,5%, não dá. Você vai ter que ser superávit primário forever. E com um ponto um pouquinho mais delicado, quer dizer, você tem hoje uma inflexibilidade terrível no orçamento federal. 95% é despesa obrigatória. Uma parcela considerável disso ou cresce mais que o PIB, previdência. Independentemente da questão do salário mínimo, aumento real, tudo que aumenta ainda mais, é o envelhecimento da população. O envelhecimento, eu me lembro de ter visto um artigo, alguém fez, não sei, é um crescimento garantido real de 2% ao ano. Aí você acrescenta o aumento real do salário mínimo, etc. Aí, educação e saúde crescem igual receita. Não pode ser o 0,7 no regime fiscal, tem que ser 100%. Fica difícil, quer dizer, não precisa fazer muita conta. Não dá. Você não consegue atingir as metas. E, mesmo atingindo as metas do novo regime fiscal,
a relação de vai continuar crescendo. É uma questão aritmética, não é uma questão de opinião. É só fazer as contas. Então, realmente é um negócio complicado. Então, você tem que crescer. No fundo, é só isso. Todo esse discurso que eu estou falando é só para justificar aquilo que parece ser razoável, defender um conceito. Se a política fiscal, uma defesa importante, seria a política fiscal, essa política industrial. A pergunta é, ela tem condições de acelerar de modo sustentável o crescimento econômico da economia brasileira ou não? Então, é uma pergunta, eu não sei exatamente qual é a resposta, mas é isso aí. E sabemos também que faz 40 anos que o Brasil cresce abaixo do crescimento da economia mundial e dos povos emergentes. Eu tenho que reconhecer também que o Brasil vive um momento excepcional de oportunidades. Você tem aí o nearshoring, que é esse movimento de empresas que, inclusive, já está acontecendo já há alguns anos, estão saindo da China, estão se deslocando em função dos próprios interesses geopolíticos para países que estão mais alinhados com o Ocidente, né? Então, países como o México, por exemplo, hoje o México é o maior exportador dos Estados Unidos, passou a China. Lógico, aí tem um pouco de truque também, uma parcela considerável daquilo que o México exporta, ele importa da China. Elabora e manda para os Estados Unidos. Enfim, tem não é nada tão absoluto, por assim dizer. Não é nada tão absoluto. Então, o que você tem, de qualquer modo, é uma velocidade, a globalização está tomando, lógico, um componente negativo dessa divisão do mundo. Mas continua acontecendo uma interdependência monumental entre os países do mundo e tal. E o Brasil tem uma condição excepcional nesse ponto do nearshoring. Você tem também uma perspectiva de continuidade de crescimento das commodities. Aliás, o seminário que nós tivemos no mês passado mostrou isso com muita clareza. Você tem também o privilégio de energia renovável. O Brasil é o número 1 do mundo em matéria de uso de energia renovável. Eu não lembro direito disso, mas qualquer coisa entre 85% e 90% de energia renovável em 2022. Agora, esse investimento da indústria automobilística tem alguma coisa a ver com a saída da China ou é o movimento independente? Não, eu não creio. Você disse isso que está anunciado aqui? Não, tá não, acho que não. Acho que não. Acho que não. Eu não viso o mercado internacional, é só o mercado doméstico. Inclusive pelo tipo de veículo. Isso é o mercado doméstico. É híbrido. Você tem o potencial de energia verde, já tem mais de uma dezena de projetos no Ceará, por exemplo, caminhando, e você tem também a oportunidade, nós vamos ver que nós não estamos propriamente focando isso, especialização em economias de escala. Não é bem assim. Mas, enfim, isso aí é para dizer, olha, tem vários critérios possíveis para avaliar a política industrial. Um critério que eu proponho é essa pergunta. Será que realmente cria condições para aceleração e crescimento de modo sustentável, no médio e longo prazo? Não sei. Bom, vamos olhar um pouquinho em volta, porque tem uma discussão grande, política industrial. Como vocês sabem, os economistas, aspas, liberais, questionam muito a política industrial, né? Porque você interfere na alocação de recursos do mercado. Você mexe nos preços relativos, então a moda voltar, tentar viabilizar atividades que de outra forma não aconteceriam. Tá certo? E o outro lado diz, não é nada disso. Quer dizer, a política industrial realmente pode resolver o problema e tal. Então, essa divergência existe, apesar de que nós vamos fazer um comentário breve aí sobre em que direção caminha essa literatura. Tem um trabalho do FMI, que saiu agora em janeiro de 24, e que mostra exatamente isso que está aí. A onda atual de políticas industriais é liderada nas economias desenvolvidas. Você tem um uso pesado de subsídio, principalmente de crédito, etc., coisa toda, dinheiro. Competitividade estatal. Qual é o objetivo desses países? Digamos, resumo, Estados Unidos e União Europeia, que são os principais líderes da política industrial dos últimos anos. Eles pretendem ter competitividade estratégica. Ou seja, eles não fazem ideia de focar o mercado doméstico, por maior que ele seja, esse não é o foco. O foco é competitividade estratégica, inclusive para competir no mundo. Outros objetivos, você está relacionado com mudança climática, segurança nacional. Olha, digamos, até os Estados Unidos têm uma dependência enorme de chips, por exemplo, em Taiwan. Se amanhã a China assume Taiwan, só não precisa ser muito especialista para ver que é um problema. Há indicações de uma dinâmica de competição de políticas industriais entre países. O que é mais ou menos o que a gente pode esperar, vai? Vamos supor, os Estados Unidos queriam um avanço, uma proteção para chips, sei lá, um estímulo para proteção de chips, você tem uma resposta imediata da União Europeia.
Então, tanto num como no outro caso, você tem um volume de dinheiro enorme para fazer chips. São projetos enormes, né? Os Estados Unidos têm 2 projetos com mais de 20 bilhões de dólares cada um, né? Para poder competir nesse mercado e assim por diante. Nas economias emergentes de desenvolvimento, o uso é mais limitado, tem sido mais limitado, usando mais restrições a importações e exportações, conforme o caso. Bom, isso aqui está no trabalho do FMI agora em janeiro. Isso aqui dá uma ideia. Tem um trabalho, esse artigo aí que saiu agora, em dezembro de 23, é um trabalho de pesquisa que é quase inimaginável. Os caras usam inteligência artificial para examinar ações governamentais que podem ser classificadas como ações de política industrial em todos os países para os quais existem dados. São dezenas e dezenas de países que usaram inteligência artificial, não vou entrar. A leitura disso é quase inimaginável. Um trabalho como esse é inimaginável há uns 5, 10 anos atrás. Né? Fizeram essa pesquisa, levantaram, então, o que eles verificaram? Ações governamentais identificadas como ações de política industrial mostram que já vinha subindo, tal, mas a explosão mesmo é a partir de 2017, mais ou menos. Certo? Então, você vê, saiu de 228, ele localizou 1.568, agora em 2022. Quer dizer, é uma coisa fantástica. Então, não tem dúvida, a política industrial mudou a cara da política econômica e foi incorporada em um número muito grande de países e etc. Então, aonde que aconteceu a política industrial? Então, essa é uma resposta. Do total, 13.514 ações tomadas pela Europa Ocidental e membros com países desenvolvidos, a grande maioria. Aí você tem a Europa do Leste, a América Latina e o Caribe, 1.246, você vê que é menos de 10%. East Asia e Pacífico, a parte de política industrial, East Asia, Pacífico e South Asia, isso aí é uma coisa já do passado. Os caras já estão navegando em um outro contexto, tá certo? E você tem África, muito bem. Os instrumentos nos países de renda alta, eu coloquei isso aqui também para chamar a atenção de um ponto. A grande maioria dos casos são instrumentos de natureza financeira. Você subsidia, transfere recursos, dá subvenções e assim por diante, é de natureza financeira. Está aqui, ó. State Loan, empréstimos do Estado, 31%. Trade Finance, 26%. Finance Grant, 13%. Loan Guarantee, 7%. Financial Assistance, 7%. Então, você está vendo que a grande maioria aqui são financeiros. Você tem, inclusive, uma parcela pequenininha, que é de conteúdo local. Está aqui, ó. No local é 1% das políticas. Países de renda média, também a predominância são instrumentos financeiros, e é um pouco mais importante o conteúdo local. Não é um pouco mais importante. Não é? Mas a grande maioria também tem uma característica muito grande de ou isenção de imposto, ou subsídio de taxa, e assim por diante. E países de renda baixa. Então, você tem Trade Finance, é basicamente o subsídio para financiamento de exportação, focado em exportação. Esse Local Value Added Incentive é um negócio parecido com o conteúdo local, mas num foco de valor adicionado, e assim por diante, tá certo? Outra coisa que me chamou muita atenção, gostaria de ter mais tempo para investigar, mas nesse levantamento feito nesse trabalho, o Brasil aparece em terceiro lugar, em termos do número de ações públicas, de decisões de política pública, que são classificadas como política industrial. Então, você vê que, não obstante a gente esteja agora anunciando, em janeiro de 2024, a nova política industrial, aparentemente, esse período, eu esqueci de comentar, de 1909 até 1920, perdão, 1910, desculpe, 1910 é mais recente, é 1920 a 2020. Exatamente. Aliás, estava mencionado lá, 2009 a 2020, tá certo? Então, nesse período, nós tivemos um volume grande de decisões públicas que foram classificadas nesse trabalho como sendo decisões de política industrial. E é um dos países que mais teve decisões nessa direção. Muito bem. Qual é a visão atual industrial extraída exatamente desse trabalho? Esse trabalho tem uma lista de alguma coisa como 100 e poucos artigos de trabalho sobre política industrial. Então, parece ser um survey muito significativo.
incidentalmente, queria chamar a atenção de que tem dois nomes aqui, que na bibliografia recente são praticamente dominantes nessa área de política industrial. O Nathan Lane e o Dennis Roderick. Ambos frequentemente colocados do lado da defesa de políticas industriais. Né? Pelo menos é como se enxerga na bibliografia. Então, qual é a conclusão desse conjunto de estudos? Primeiro, tipicamente se tem uma visão mais positiva dos efeitos da política industrial. Né? Quer dizer, a bibliografia anterior era dominada naquela visão de falha de mercado e tal, não sei o que mais, que uma política industrial dificilmente se justificaria, porque você está forçando uma alocação de recursos economicamente menos eficiente, tá? Enquanto que a visão dessa bibliografia revista aí é muito mais na direção de uma visão mais positiva, ou seja, afetando a alocação de recursos, mas gerando também efeitos de longo prazo do ponto de vista de crescimento econômico. Combinam políticas protecionistas e promoção de exportações. Bom, se você examinar com um pouquinho mais de atenção o que esses países fizeram, os países que avançaram nessa direção, eles têm os dois componentes, mas cronologicamente organizados. Primeiro momento, você tem que botar o setor para funcionar, que é a política protecionista. Subsídio, proteção, tudo que você possa imaginar. A história dos carros elétricos na China é muito interessante. Vocês talvez tenham visto, saiu em vários lugares, eu vi no The Economist. A China começou, tinha um pessoal que produzia baterias tradicionais, baterias. Aí, não sei bem como é que surgiu a ideia, fala, vamos fazer negócio de bateria, mas vamos migrar para o carro elétrico. Tudo que você possa imaginar de subsídio e apoio, deu. 8 anos depois, começou a produzir carro elétrico. Aí, os caras trouxeram os americanos lá, para dentro da China, para competir com esse pessoal. Exatamente. Aí, começaram a competir. E, hoje, são os maiores produtores de carros elétricos do planeta. Então, como é que funciona esse negócio? De algum modo, a visão, a meta, no final, é chegar no mercado mundial. Isso alavanca o crescimento. Não precisa esticar muito sobre isso. Então, você combina as duas coisas. O leste da Ásia tinha o quê? Visão estratégica ampla e dinâmica, equilíbrio entre substituição de importações e promoção de exportações. Você tem a prática da política industrial, ao contrário, numa visão mais anterior, em que um grupo pequeno de economistas, normalmente iluminados, definem a política industrial, tomam as decisões, assim por diante. Hoje, o estilo é mais parecido, no fundo, com aquilo que se fez com a política, essa nova política industrial. Se junta, aproxima o governo com entidades do setor privado, empresas, etc., e tenta formular um negócio mais realismo, se é que eu posso dizer assim. Lógico, você tem riscos aí de captura do Estado, mas aí são outros 500. Mas essa é a evolução da prática da política industrial. E depois, e também você tem um uso mais amplo de instrumentos. Quer dizer, quando se fala em política industrial, frequentemente na nossa cabeça vem, não, isso aqui é proteção, papapá. É muito mais amplo do que isso, muito mais elaborado, sofisticado. E uma coisa importante, que se chama, no final de vários trabalhos aí, é que você está precisando agora, uma migração para o serviço, é uma coisa fortíssima. Né? Você precisa de uma política industrial, por isso que eu coloquei entre aspas, para o setor de serviços. O que é isso? Eu só queria chamar a atenção, uma coisa muito simples. Tenho até um conhecido que tem uma indústria de máquinas. E eles tinham cabine de pintura na indústria, lá dentro, cabine de pintura. Só que ele usava essa cabine de pintura uns 3, 4 dias por mês. Quer dizer, negócio totalmente antieconômico. Manter uma cabine de pintura para pintar as máquinas 2, 3 vezes por mês. O que eles fizeram? Terceirizaram. Quando ele fez isso que estava contido na indústria, virou serviço de pintura. Foi para serviço. Não precisa ser muito imaginativo para ver o que acontece, o que tem acontecido, a migração de coisas que eram incorporadas como produção industrial e que, na verdade, virou serviço. Toda a natureza. Para não falar também de toda a parte de sistemas, de tecnologia, de abacate, que é tudo terceirizado. Terceirizou tudo. Não passa na cabeça de ninguém uma indústria qualquer que ele tenha um setor de informática que vai desenvolver os aplicativos necessários para tocar o processo produtivo. Não existe isso. Bom, de qualquer modo, sem fazer... Parece que precisa ter uma política, aspas, uma política industrial para o serviço. Vamos ver política industrial e crescimento econômico. Qual é o exemplo que a gente tem? Veja, isso não é para dizer que a gente tem que fazer a mesma coisa que eles. Isso aqui é apenas um resumo daquilo que a bibliografia mostra, que caracteriza essas políticas industriais que aparentemente deram certo. Não só para acelerar o crescimento, mas manter esse crescimento acelerado por um período longo.
China, Japão, os tigres asiáticos, Coreia, etc. Então, você tem tudo. Você tem proteção, você tem subsídios, usa compras governamentais para tocar, para avançar com esses setores. Uma característica importantíssima, forte investimento em recursos humanos. Todo mundo que estuda isso sabe disso, né? Coreia, o resultado, inclusive, do ponto de vista de distribuição de renda depois, fantástico. Quer dizer, você fez tudo isso aí melhorando a distribuição de renda, a inserção social e assim por diante. Mas não fala da China, né? Tirou 500, 600 milhões de chineses da pobreza. Como é que ela fez com gente? Sei lá, tem vários trabalhos aí, em períodos longos. 200 mil chineses frequentaram as melhores universidades do mundo. E saindo de um país, eu estive lá em 86, só tinha bicicleta. Não dava para andar lá em Pequim, porque tinha bicicleta para tudo quanto é canto. Pobreza, emprego. Hoje estão competindo na fronteira tecnológica. Não é um milagre, aspas. Não é um milagre. Tem causas muito objetivas, a questão de recursos finais. Qual é a duração? É a permanência. Não é coisa de 2, 3 anos. É a permanência, certo? Metas de exportação, tipicamente, é o que complementa. Você dá todas essas vantagens e, olha, daqui a, sei lá, 8 anos, você tem que chegar nas metas de exportação. Mas hoje nós nem produzimos esse troço. Pois é, se vira. Bom, aí você tem a globalização e integração econômica mundial. O que aconteceu nesses anos de globalização? Hoje teve uma mudança muito grande em relação à década de 50, 60, 70. Com a globalização, você teve o quê? Você teve um avanço extraordinário. Esse pessoal todo passou a focar o mercado mundial, não o mercado doméstico, o mercado mundial. Então, o que significa? Entre outras coisas, você tem insumo e tecnologia a preços capturados do resto do mundo a preços internacionais. Muito bem. Você tem inovação tecnológica, evidentemente, mais produtividade. Uma coisa muito importante que tem que enxergar é a especialização. Eu já vi você deve ter visto trabalhos. Você pega um celular. Quantos países produzem componentes de um celular? Vamos ver. 20, 30 países. Aí tem um componentezinho lá dentro, que eu não sei nem dizer o nome. Tem um país que faz isso. E participou da cadeia internacional. Se ele depender do mercado doméstico para produzir isso aí, ele vai produzir 350. Vai, estou chutando. Olhando para o mundo, dá 135 mil. Você tem economia de escala, isso que é importante. Economia de escala em tudo. Uma coisa é produzir 10 mil unidades, outra coisa é produzir 150 mil unidades. Completamente. Você tem economias internas e externas de escala que definem praticamente a sua condição competitiva. Então, esses os modelos, digamos assim, de política industrial, que aumentaram o crescimento e ficaram sustentáveis por 30 anos. Não chega a ser muita novidade. Eu lembrei do Paul Romer, não sei se todos conhecem, está certo? E que é aquilo que está escrito no trabalho dele. É a base teórica, aquele artigo dele, Endogenous in Technological Change, Journal of Political Economy, de 1990, em que ele diz basicamente isso. Isso faz uma diferença enorme. Até então, a visão típica era aquela do Arrow, de 1952, em que na função produção aparecia aquele A, um certo A. Claro. Então, todo avanço, toda a tecnologia está no ar. E é como coisa que vem do céu, vem de algum canto. Alguém produz tecnologia e aumentou. O trabalho do Arrow ficou famoso, me lembro, que ele explicava 80% do crescimento dos Estados Unidos, no aumento de produtividade, pelo aumento de produtividade, ao longo de décadas. Bom, mas qual é a novidade? A novidade é a seguinte: escuta, esse negócio de avanço tecnológico não é autônomo, não é uma coisa que vem do céu, sei lá como é que é. Ele é endógeno. Isso não quer dizer que ele também não é produzido em universidades, etc. Mas a incorporação disso, como é que uma empresa decide avançar na tecnologia? É porque, em última análise, ela quer manter ou ganhar a market share ou manter ou ganhar a rentabilidade. Às vezes até para sobreviver. Se os concorrentes saem na frente, o cara vai sumir. Então, esse é um outro ponto fundamental. Você tem economias de escala, internas e externas. Você vai na maior parte dos setores industriais e até em serviços. Está certo? E isso está tudo veja, eu não estou inventando nada. Isso aqui eu só estou reproduzindo o que está no artigo do Romer. Países asiáticos e até a China exploram a economia de escala. Como é que faz isso? Veja, não dá para fazer toda a cadeia produtiva. Porque essa proposta de autossuficiência de toda a cadeia produtiva fica um pouco difícil. Você tem que produzir tudo. Só pensar 20 mil componentes de um automóvel. Você bota 100% tudo aqui dentro, é um pouco complicado.
Então, a especialização tem sido uma saída importante. E outra coisa, é o foco no mercado mundial, que é exatamente para explorar as economias de escala e assim por diante. Aliás, me ocorreu, se o Adam Smith fosse vivo, olhando a globalização, ele diria, eu já tinha previsto todo esse negócio que está aí, porque não tem nenhuma novidade. Bom, vamos ver. Então, isso aqui é uma reprodução mais detalhada ainda do trabalho do Roman. Primeiro, avanço tecnológico é o coração do crescimento econômico, coisa que em 90 talvez não fosse tão óbvio, e hoje não tem nenhuma dúvida. Mudança tecnológica ocorre em larga medida por ações intencionais adotadas em resposta a incentivos de mercado. É por isso que a tecnologia se incorpora ao processo produtivo. Premissa fundamental. Ele chama essa tecnologia, eu achei interessante, instruções para trabalhar. Muito mais a inovação tecnológica diz, olha, faz o seguinte, para você ter uma inovação, você tem que combinar assim, faz aquele outro, pega aquele outro, tal, e aumentou a eficiência, sei lá como é que é. Ele chama assim, tá? Desenvolver novas e melhores instruções e incorrer num custo fixo. Ele chama atenção para o fato de que o investimento em tecnologia é um custo fixo. Isto chama atenção também por esse ponto. Quer dizer, investir em tecnologia também tem economia de escala. Você vai fazer uma inovação, vamos supor que custa, sei lá, 50 milhões de dólares. Aí você vai produzir 1.000 unidades, ou 100 mil unidades, não precisa ser matemático para descobrir que você tem um problema importante de diluição de custo aí. As principais conclusões dele: o estoque de capital humano determina a taxa de crescimento, pouco capital humano destinado para pesquisa no equilíbrio, e acha que se investe ainda pouco naquela época. A integração dos mercados mundiais aumenta as taxas de crescimento, e uma coisa que parecia dirigida até um pouco, em algumas circunstâncias no passado, eu lembro desse tipo de comentário: ter uma população grande não é suficiente para gerar crescimento. Frequentemente, você fala, não, o Brasil é grande, tal, 200 milhões de pessoas, não precisa nada desse negócio. Tal. Muito bem. Quantidade Bom, isso aí, pelo menos, o Romer pensava um pouco diferente. O caso da Coreia é usado muito como emblemático. Não quer dizer que ele possa ser reproduzido no Brasil, brincando. Evidentemente não é, mas é um relato de uma experiência bem-sucedida. Claro. Uma nova estratégia de desenvolvimento, 73 a 79, uma política industrial focou com muita precisão indústrias pesadas e químicas, que eles chamam de HCI, health, etc. Promover expansão e vantagem comparativa dinâmica nas indústrias de alto. A HCI beneficiou indiretamente setores consumidores de seus produtos. Então, todo mundo que usava na Coreia, setores que usavam os produtos gerados pelos setores protegidos, com incentivos, lógico, eles conseguiram ser muito competitivos, também se beneficiaram bastante desse fato. Tá certo? Então, esses benefícios diretos e indiretos foram mantidos ao longo de décadas, depois da vigência da política. Então, é a sustentabilidade do crescimento. Tá certo? E, em resumo, a indústria coreana saltou para mercados desenvolvidos, criando mudança durável da indústria. Então, não foi um voo de galinha. Foi uma mudança, alguém diria, as vantagens comparativas. Depois de todo esse esforço, então, você mudou o perfil de vantagens comparativas da Coreia. Não só a substituição, mas a exportação. Sim, porque não tinha nada disso. Tudo isso aí é um resumo de um artigo do Nathan Lane, que é outro defensor de política industrial, defensor, enfim, é um que registra, trabalha muito em cima disso, que é o Manufacturing Revolutions, Industrial Policy and Industrialization in South Korea, a versão de novembro de 22. É interessante, depois eu tentei localizar uma publicação definitiva, não consegui. Deve ter tido uma publicação definitiva desse trabalho. Aqui tem uns dados que eu até importei um pouquinho do Simão, que num desses seminários que ele fez aqui na FIBA. Pode chamar a atenção disso, é uma coisa muito forte. Tá certo? Então, você com a PIB, Brasil e Coreia, 70, estavam praticamente empatados. Praticamente empatados. Aí você vê, não sei, World Economic Outlook, etc., nós batemos 498, eles bateram 1.776. Isso aqui está em 2020, que é mais ou menos a situação de hoje. O que aconteceu com um indicador de produtividade, valor adicionado por trabalhador? É muito parecido. Aqui embaixo você tem Brasil, 0,7% ao ano. E aqui você tem renda média alta, você tem renda média baixa, você tem desenvolvidos. Isso é uma diferença enorme do ponto de vista de crescimento de produtividade. A gente sabe que nós temos uma enorme dificuldade. Uma coisa que chama muito a atenção, fala, escuta, será que essa história aí, que é essa visão do comércio internacional,
é realmente relevante? Faz muita diferença. Você pegar um país que teve uma política industrial bem sucedida e pegar os outros, será que faz muita diferença? Lógico, eu não tive condição de fazer uma pesquisa mais ampla, mas eu peguei um trabalho do Baixa. O título é Fechamento ao Comércio e Estagnação, por que o Brasil insiste? É um trabalho de 2021. Então, você vê aqui a abertura externa do Brasil versus Coreia. O Brasil está aqui, é importação mais exportação sobre PIB, e aqui você tem Coreia. Então, acho que o gráfico fala sozinho. O que aconteceu com Coreia? E aqui tem outro dado, também do Baixa, mostrando mais ou menos qual é a posição relativa do Brasil em relação a várias economias, muitas delas que tiveram desempenho bastante razoável, no comércio sobre o PIB. Então, você tem aqui Coreia do Sul, Hong Kong, tem alguns que não dá para comparar Hong Kong. Quem conhece Hong Kong sabe, é uma cidade, né? Tudo bem. Mas você tem aqui 108, 375, 56, 322. Você tem, na parte de serviços, Espanha, Grécia, Irlanda, Portugal. Você tem economias mais baseadas em recursos naturais. Noruega, Austrália, Nova Zelândia, tá certo? A mediana 77, Brasil 24. Realmente. Então, o resumo da ópera é o seguinte: quer dizer, o Brasil tem se caracterizado uma economia fechada. É uma opção política adotada desde o tempo da sucessão de importações, muito antes de 80, e mantida rigorosamente depois de 80. E muito reforçada, especialmente no começo da década de 80, com a reserva de informática. Toda a política, segundo o PND, foi de substituição de importações. Só. Sabe? Depois de um breve período em que se tentou estimular a exportação, no tempo do milagre, mas depois disso voltou para olhar para dentro. Teve um ensaio de abertura no começo do governo Collor, no começo da década de 90, rapidamente revertido. É mais ou menos isso. Então, estou tentando, então, articular algum tipo de... tentar uma pergunta. A ANIB pode aumentar o crescimento potencial da economia brasileira? Bom, o que eu estou dizendo aqui, que tem vários... temos que reconhecer que a ANIB tem vários pontos positivos. Primeiro, ela introduz uma visão abrangente de médio e longo prazo. Um debate econômico, como nós sabemos, quem lê jornal, assiste televisão, pelos 24 horas por dia. Só discutimos o negócio fiscal, a curva de juros, porque a Selic, porque parará. O cara que enxerga o longo prazo aqui fala de 1 ano, 2 anos. Mas não é. Então, eu acho que a nova política industrial introduz uma coisa extremamente importante, que não tem condição de você discutir a aceleração do crescimento sem uma visão de médio e longo prazo. Começa que a política, para produzir alguma coisa, ela tem que permanecer durante um tempo bastante razoável, e tipicamente isso envolve reestruturação do sistema produtivo. Não é 24 horas, é uma permanente. Recurso humano. Programas detalhados de aumento de produtividade e investimentos estão contidas na LIP. Você tem inovação tecnológica, qualificação de recursos humanos, inclusive uma preocupação grande com o ambiente de negócios. Como nós sabemos, temos várias questões associadas a ele que inibem muito o investimento, a insegurança jurídica, o sistema tributário, nem para falar, e assim por diante. Ela incorpora toda a visão relacionada à transição energética, a questão da sustentabilidade ambiental, tem uma preocupação com geração de emprego e inclusão social, e tem também uma fonte de financiamento relevante, o INDES, que são esses 300 bilhões que eu já comentei. Chama atenção a ausência de qualquer referência ao mercado de capitais. Mas, enfim, é um detalhe, eu vou esticar demais. Bom, então, qual é a visão que o estudo da ANIB eventualmente sugere? Assemelha-se a uma nova etapa da substituição de importações com proteção adicional da produção nacional. É a autossuficiência que comparece em todas as metas aspiracionais. Alguns dos principais instrumentos têm por objetivo atingir metas de aumento de autossuficiência. Então, você tem o quê? Mais de preferência nas compras públicas e tem a adoção do critério de conteúdo nacional. Isso aqui não está quantificado. Provavelmente, certamente, espera-se que tenha uma regulamentação, a própria gestão dessa nova política tem uma grande complexidade, que prevê, eventualmente, dezenas de criação de grupos executivos, etc., com participação de todos os ministérios, para tocar. Então, não dá para dizer qual vai ser a profundidade e a intensidade de uso desses critérios de conteúdo nacional, mas, enfim, está previsto lá. Mantém, obviamente, a proteção tarifária. Em nenhum momento fala-se em qualquer mudança na política de proteção tarifária. Não inclui a abertura da economia, integração a cadeias de oferta internacionais, nada disso.
manifesta uma preocupação de estar, como está dito lá, uma posição melhor do ponto de vista da economia mundial, mas não tem nenhuma explicitação muito clara de como vai ser feito. Cria novos programas com financiamentos favorecidos, geração e uso de novas tecnologias, mas amplia a proteção em relação à concorrência internacional. É mais ou menos esse o entendimento que eu consegui extrair. Lógico, qualquer um que leia pode ter conclusões diferentes. Então, você tem mais preferência e critérios de controle nacional por tempo indeterminado, favorece a criação e os resultados de empresas desses ramos, limita a concorrência. Lógico que algumas empresas vão ganhar dinheiro com isso, é claro. Você vai ter algumas indústrias que não existem, vão ser criadas, tem margem de proteção, tem subvenção, esse impacto de curto prazo provavelmente acaba acontecendo. Embora complementada por um amplo conjunto de programas, a ANIB se aproxima das políticas das últimas décadas. Seria uma extensão de substituição de importações. Alguns desafios fundamentais sustentar o crescimento. O primeiro, a prioridade de autossuficiência mantém o foco no mercado doméstico. Porque o mercado doméstico é mais ou menos 2% do PIB mundial. É mais ou menos isso. Então, isso limita o crescimento e ganhos de escala. A questão da autossuficiência na cadeia de oferta, isso é uma coisa... os economistas antigos aqui da FIP fizeram vários trabalhos sobre proteção efetiva, vocês devem conhecer. Quando você protege os inputs, você está desprotegendo a cadeia de oferta daí para diante. Lógico, você vai ter que aumentar a proteção também, porque senão esse cara desaparece. Né? Mas, enfim, então, na medida, dependendo da intensidade de uso do conceito de autossuficiência, controle nacional, você pode estar comprometendo as etapas seguintes, mas provavelmente será resolvido aumentando também a proteção nas etapas seguintes. Isso também não sinaliza muito a questão de ganhos de competitividade internacional, ao contrário. Bom, eu falei, bom, muito bem, a indústria participou intensamente da elaboração da nova política industrial. Falei, olha, vamos ver, afinal, o que pensa a indústria? Lógico, eu poderia escolher Fiesp, Fierj, CNI e tal, eu acabei escolhendo o IED. Né? O IED, que tem sido muito ativo, vocês devem receber mensalmente, até acho que com prazo inferior a um mês, tem feito vários trabalhos, vários trabalhos, inclusive incorporando essa bibliografia recente de política industrial, que já falaram várias vezes. Então, por conta disso, eu peguei o IEDS e fiz uma espécie de um resumo desse trabalho, que é a Indústria e Estratégia de Desenvolvimento Socioeconômico do junho de 22. Isso aqui é mais ou menos um resumo desse negócio. Primeiro, eles têm preocupação, e lógico, com o ambiente de negócios. Eles acham que tem que entrar na OCDE, como a gente sabe, Centro de Ambiente de Negócios e tal, aproximar dos padrões e práticas dos países com melhor desempenho. Segundo, precisa ter tranquilidade institucional e reforço da segurança jurídica. Acho que todos nós concordamos. Trajetória favorável das contas públicas. Tendência de médio e longo prazo de equilíbrio fiscal, inflação e taxa de juros. É outra condição absolutamente necessária. Você não bota ordem nesse negócio aí, você continua com taxas básicas extremamente elevadas, custo de capital lá em cima, e, é claro, reduzindo muito a taxa de investimento e, portanto, o crescimento potencial. Redução das desigualdades sociais, maior mobilidade social, educação, sustentabilidade ambiental. Bem, isso é o IED falando. Custo do Brasil. Eles se referem a um trabalho até do Ministério da Economia, do tempo do Guedes, fizeram uma estimativa daquilo que eles chamam de custo do Brasil. É uma mistura de tudo, né? Questão de tributação, infraestrutura, etc. Tal. Calcularam, comparando o preço do produto industrial aqui no Brasil, internacional, chegaram à brilhante conclusão que é da ordem de 22%. Não fica difícil. Né? Então, realmente. Então, você precisa ter a modernização do parque produtivo. E como é que isso seria feito, segundo o IED? Maior participação nas cadeias internacionais de valor e aprofundar a inserção competitiva da economia brasileira no mundo. Isso não diverge, essencialmente, daquilo que está nas melhores experiências de política industrial que deram certo. Bom, mais ou menos o que penso o IED. Então, aí vem a pergunta final. Parece que você tem aí um certo descasamento, pelo menos nessa avaliação muito, talvez até superficial, do que diz a NIBS e do que as políticas bem-sucedidas de política industrial mostram. E que o Romer, lá atrás, em 1990, dizia. Então, eu estou terminando aqui essa apresentação de novo com uma pergunta. Fazer pergunta é sempre mais confortável do que ficar inventando resposta, claro. Eu gostaria de fazer essa pergunta para quem sabe responder melhor que eu. Ótimo. Será que a política industrial é possível? Veja,
o que nós estamos verificando? Integração econômica mundial pode aumentar a produtividade, ganhos de escala e mais crescimento. As condições atuais limitam a abertura. Você tem o custo do Brasil, tributação de exportações, né? Tem 100 e tantos bilhões de créditos acumulados para os nossos exportadores que não são devolvidos. Então, nós tributamos exportações com a mesma intensidade com que tributamos o resto. Quer dizer, não é fácil. Custo de capital elevadíssimo, infraestrutura com deficiências sérias, problema de qualificação de recursos humanos, insegurança jurídica enorme. Você sabe, qualquer empresa não dá para saber se ela está alinhada na área trabalhista, na área tributária, assim por diante. Não tem jeito. Só para não esticar, o Zé Pastore fez um artigo anteontem, saiu no Estadão, extremamente, da melhor qualidade, mostrando o custo da insegurança jurídica na área trabalhista, por exemplo, que ele fala. Mas é geral. Né? Imagina, um contexto em que você tem 27 legislações de ICMS, mudando quase toda semana. Você imagina uma indústria qualquer que exporta para meia dúzia de estados. Ele vai ter que ter pelo menos uns 15 especialistas trabalhando 24 horas por dia para achar que vai se enquadrar nessa legislação. E mesmo assim, se entrar um fiscal no dia seguinte, vai botar uma multa. Porque ele vai pegar o crédito de um estado que não é reconhecido em São Paulo, por exemplo, e o cara se candidatou. Bom, tudo bem, mas não precisa esticar até esse negócio. E tem a questão da qualificação de recursos humanos. A gente sabe, tem um trabalho do INSPE, até com participação do pessoal da FEA, aquela moça, esqueci o nome dela agora, que mostra mais ou menos o seguinte: nos países de alta produtividade, e aí inclui também asiáticos, a própria Alemanha, etc., a faixa de população de 15 a 25 anos, você tem alguma coisa entre 45 e 50 e poucos, 52, não me lembro direito, 52% de pessoas em cursos técnicos. No Brasil, você tem 10%. Muitas vezes ele faz curso técnico para entrar na universidade, porque o curso técnico público é muito bom. Exatamente. Você tem empresa. em São Paulo, não sei o que mais. Mas aí que está, é muito pequeno, porque qual é o foco? Vamos criar universidades no Brasil inteiro. Todo mundo vai ser doutor. Pensa 2 minutos, não tem jeito. Né? Faz um diploma e vai ocupar uma posição de nível de ensino médio. Mas deixa para lá, vamos em frente. E as pesquisas mostram justamente isso. É justo uma empresa. As pessoas estão atuando aquém da sua competência. Então, retomada do crescimento industrial com abertura, envolve o quê? Grandes desafios políticos e sociais. Primeiro, você tem que ter permanência dessas políticas a médio e longo prazo. Isso é uma coisa que a gente não tem tido, permanência de políticas. Cada vez que muda, às vezes até mesmo dentro do mesmo governo, você tem mudanças, dependendo do segmento político que nós estamos falando, você tem uma mudança significativa. A disputa em torno da política fiscal, que acontece todos os dias nos jornais, é um caso típico. Ela requer gradualismo. Você não consegue fazer uma mudança da estrutura produtiva em 24 horas. Não existe isso aí. Você tem toda uma estrutura industrial montada, voltada para o mercado doméstico, nas condições de preços relativos que estão aí. Eu quero mudar esse negócio. Ok, prepare-se para ter um programa de, no mínimo, 5 anos continuados com uma visão mais adiante. Porque isso vai mudar muita coisa. Vai ter setores que, eventualmente, perdem condições de continuar funcionando e alguns setores vão explodir e crescer. Ora, essa mudança toda envolve o quê? A necessidade de programa. Aliás, o próprio trabalho vários trabalhos mostram. Você tem que ter programas de apoio dessa reestruturação toda, tá certo? Inclusive requalificação de mão de obra, assim por diante. Você tem a questão do custo de capital. Como é que você vai fazer tudo isso aí, nesse padrão de custo de capital que a gente tem tido, ajuste fiscal, sem ajuste fiscal, funcionalidade do sistema financeiro, tudo isso aí está no meio. Então, qual é a conjectura que eu estou fazendo? Veja, a conjectura que eu estou fazendo é o seguinte: é como se eu dissesse o seguinte: essa nova política industrial é aquilo que daria para fazer, dadas as restrições todas que existem, e é uma questão essencialmente política. Você não vai cogitar com o economista para fazer uma listinha do que tem que ser feito para fazer a política industrial. O economista não manda nada. Absolutamente nada. Isso é uma decisão de natureza política, que você tem a defesa legítima dos setores que estão aí, os preços relativos que estão aí, e que uma mudança, temos uma série de requisitos difíceis de cumprir, que não. Então, como se eu terminasse esse negócio falando mais ou menos isso. Primeiro, você tem uma abrangência grande da nova política, melhoria do ambiente de negócio, qualificação, infraestrutura, incentivo à inovação. Tudo isso pode ter efeitos positivos.
Você tem também um foco na exploração das atuais vantagens competitivas, usando energias renováveis, pode reforçar efeitos positivos do nearshoring, especialmente as ações, especialmente na União Europeia. Tem muita empresa na Europa que, dadas as restrições que eles adotaram, está olhando em volta para ver onde é que eles podem se instalar, obedecendo os requisitos de energia limpa que eles estão botando. Enfim, tudo bem. Tudo isso é verdadeiro. Por que não? E inclui o regime fiscal sustentável como instrumento financeiro de apoio ao investimento produtivo, que reconhece a necessidade, em última análise, de você baixar a taxa de juros e reduzir o custo de capital. Eu acho que tem uma série de aspectos positivos. Então, qual é a conjectura que eu estou colocando para discutir um pouco? A execução do nova política industrial, se você somar isso aí com a reforma tributária, que está no horizonte, não é amanhã, como você sabe, a reforma tributária só vai ser instalada 100% em 2033. Você vai ter um período aí de transição longo, certo? Você tem a necessidade de ter um ajuste fiscal, que em algum momento, aparentemente, é inexorável. Não pode ser pessimista, nós já fizemos reforma previdenciária em 2019, ninguém acreditava, acabou saindo, eventualmente acaba saindo um ajuste aí. E você também tem um potencial melhoria da funcionalidade do próprio sistema financeiro, tem uma série de coisas andando. Então, tudo isso aí, eventualmente, pode criar as condições para a adoção de políticas industriais com inserção competitiva no mercado internacional para acelerar o crescimento. Então, pode ser que politicamente, economicamente, a adoção de uma política mais agressiva, política industrial, para acelerar o crescimento, tem limites muito sérios no momento atual. A nova política industrial tem potencial para criar condições mais favoráveis, em uma série de aspectos, instalar uma série de avançar e estimular a inovação, ambiente de negócio, essa coisa toda. E pode ser que, ao longo do tempo, com a nova reforma tributária, etc., você cria as condições para falar, ok, dá para enfrentar essa briga. Né? Em algum momento se formula uma política realmente para alavancar o crescimento econômico. Né? Integração, como diz o próprio IED, integração competitiva na economia mundial. É basicamente isso. Gostaria muito de ouvir as observações de vocês. Obrigado, professor Rocas. Como sempre, brilhante, nos traz temas relevantes, observações sempre muito pertinentes. Cláudio Lucinda, por favor, professor. Ok, muito obrigado. Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer. Todos estão conseguindo me ver, me ouvir perfeitamente? Perfeitamente, Cláudio. Ok, muito obrigado, professor Roca, pela apresentação. Eu acho que esse é um tema, o tema de política industrial é um tema muito interessante por si. Eu acho que a questão da nova indústria Brasil foi um tema que criou muito debate, muita gente não muita gente fala sem ler o que de fato está lá. E foi uma oportunidade muito boa para a gente ter uma visão geral e discutir um pouco sobre esse negócio. Eu vou fazer alguns comentários, esses comentários são muito baseados na minha própria experiência, tá? O que eu quero dizer com minha própria experiência? Eu sou um economista de organização industrial, então eu vou privilegiar temas que são caros à minha área de pesquisa. Questões como sustentabilidade fiscal e reforma tributária, eu vou tratar com os dados do problema, afinal de contas, construir uma Constituição cidadã é o custo disso aí. Então, a gente vai ter que aceitar que é uma parte do problema. Então, eu vou falar especificamente do papel de política industrial, tá? Política industrial funciona, não funciona? É a resposta. Eu brinco com os meus alunos, eu falo, toda pergunta em economia, a resposta sofisticada e elegante é depende. E essa não é uma exceção, ou seja, funciona, não funciona, depende. E você tem uma literatura muito grande sobre funcionar ou não funcionar política industrial, que já vem de algumas décadas. Brevemente, e eu acho que o professor Roca passou por alguns pontos, do lado positivo, do lado dos argumentos a favor de política industrial, você tem funciona porque resolve falhas de mercado e cria vantagens comparativas dinâmicas, desde que você tenha integração com cadeias produtivas internacionais e os incentivos sejam devidamente gerenciados. O que eu quero dizer de devidamente gerenciados é se a parte incentivada não entregar, você tira os incentivos. Essa é a experiência da Coreia, essa é a experiência de Taiwan, essa é a experiência
dos tigres asiáticos é a experiência que a gente está vendo em países como Vietnã e Bangladesh, que estão começando a fazer a mesma historinha que esses caras fizeram nos anos 50, 60, 70, que é a cadeia inteira começa com têxtil, aí vai subindo degrauzinho, degrauzinho, degrauzinho. Por quê? Porque os caras na frente ficam muito caros e eles vão seguindo atrás. Esse é o argumento pró. Sempre existiu uma literatura, o que acontece é que às vezes ela fica mais escanteada, às vezes ela fica menos escanteada. Do lado negativo, o que a gente tem? A gente tem rent seeking, política industrial é muito sujeita a problemas de rent seeking, é muito sujeita a problemas de captura, a indústria beneficiada capturar a política, e a terceira da ineficiência econômica. Essas duas frentes, elas existiram no debate econômico para sempre. Até alguns anos atrás, e eu acho que o Roca foi muito feliz nisso, foi que a parte contrária a políticas industriais era mais predominante na literatura. Você tinha uma visão predominante na academia que políticas industriais, por causa desses três elementos, não deviam funcionar. Aí a realidade se impôs. A realidade se impôs, eu vou falar duas palavrinhas. Uma das palavrinhas chama-se Covid. Então, a desarticulação das cadeias produtivas decorrentes da pandemia colocou a questão das cadeias produtivas internacionais e políticas industriais em primeiro lugar. A segunda palavrinha chama-se TSMC. TSMC é a maior fábrica de produção de chips de alta tecnologia do mundo, que é em Taiwan, e é a única que faz. E uma hora os Estados Unidos se deram conta que a principal razão de ter um porta-aviões estacionado ali perto de Taiwan é para proteger aquela fábrica, porque se a China invadir, realmente o problema para a economia mundial é sério. Essas duas coisas fizeram com que os argumentos de política industrial, e acho que o Roca foi muito feliz porque pegou essa literatura recente, eles viessem para frente. Ou seja, as vantagens de se fazer política industrial, as vantagens de se gastar dinheiro, de se incentivar a política industrial e fazer o nearshoring, começaram a aparecer. E aí você tem movimentos tanto de incentivo para trazer a TSMC fazer uma fábrica no Arizona, quanto você tem incentivos para trazer cadeia produtiva para o México, e o Roca falou justamente a questão de você ter o México como o maior parceiro comercial dos Estados Unidos. Então, você tem esse é o contexto. Temos um momento em que política industrial está em voga novamente. Argumentos que já existiam estão sendo reaproveitados. Agora, para o nosso contexto dessa apresentação aqui. As políticas que estão aqui, e eu falando da NIB e também falando do arcabouço de política industrial brasileiro que a gente sempre teve. A pergunta é, o Roca falou sobre a política industrial possível? Interrogação. Minha pergunta é, a NIB, ela vai funcionar? Essa é a minha pergunta, também provocativa. É parecida com a dela, mas é um pouquinho diferente. E aí eu vou falar um pouco sobre como eu vejo a NIB, e aí acho que a gente pode abrir o debate para o resto do pessoal aqui. Primeiro, qual é o meu critério de funciona? O meu critério de funciona é vai conseguir criar indústrias ou cadeias produtivas dentro do Brasil com elevada produtividade? Interrogação. A gente tende a achar que produtividade é a mesma coisa que valor adicionado por trabalhador? Não necessariamente. Tá? Estou falando, quero falar em produtividade no sentido estático, mas também no sentido dinâmico, de conseguir incorporar inovações tecnológicas, conseguir fazer a coisa do modelinho do Homer. A máquina girar, né? E aí é que eu vejo a principal limitação do NIB. Para você conseguir fazer essas coisas, você precisa de muito conhecimento setorial, muito conhecimento local das indústrias, das cadeias produtivas, como essas empresas funcionam e como elas interagem.
o que acontece? Da forma como o Roca falou, você vai ter 500 mil grupos de trabalho interministeriais e tal e coisa. O problema é que eu vejo que o setor público brasileiro hoje não tem esse conhecimento local necessário para dar um start nessas cadeias produtivas. Por quê? Aí é outro tipo de história que a gente pode contar. Existiu esse conhecimento técnico do Estado brasileiro nos anos 70? Existiu. Em algum momento, acabou. Você tem lugares de agências, você tem lugares em alguns cantinhos dos ministérios que até tem um pouco desse negócio, mas na escala necessária para você conseguir criar essas indústrias no setor público, a gente não tem esse conhecimento mais institucional lá dentro. Então, eu acho que esse é um ponto importante. E qual é a decorrência desse problema? A decorrência desse problema é que a chance dessa política ser vítima de captura pela indústria, ela é grande. Porque quem vai ter o conhecimento não vai ser o grupo não vai ser o Estado, que em tese o Estado deveria fazer o papel de barrar essas coisas. Vai ter a questão da indústria. Assim, é lógico que a gente ainda não está vendo a ANEB em prática e rodando. A gente está vendo uma proposta de atividades que vão se desempenhar daqui 10 ou 15 anos. Eu acho que as metas aspiracionais, como o Roca falou, são 2033. Mas eu acho, e aí eu tenho um slide só para mostrar, que me deixa um pouco preocupado nesse contexto de será que esta política vai construir indústrias de alta produtividade capazes de incorporar essa tecnologia? Eu vou mostrar um slide para um setor. E lembrando que quando a gente fala em indústria, são dezenas de setores. Está falando de cadeia alimentícia, está falando de cadeia química, fertilizantes, automóvel, máquina ferramenta, um monte de coisa. Então, eu vou mostrar meu slidinho, que na verdade é um PDF, tá? Então, vou colocar aqui. Vocês conseguem ver o meu... Vocês Perfeitamente. conseguem ver? Ótimo. Deixa eu ver se eu consigo mudar a sua posição para eu poder ver também melhor. Não. Ok. Então, basicamente, eu tenho uma linha do tempo sobre as políticas de incentivo a um setor, que é o setor automobilístico, que é o mais fácil de conseguir isso. E assim, são 20 anos de política aqui. A gente começa com a PITSE de 2004, Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior, e a gente tem com o objetivo de aumentar a eficiência, capacidade, inovação, qualidade e competitividade das empresas brasileiras em setores fortes, campeãs nacionais. Depois, em 2008, a gente tem a PDP, Política de Desenvolvimento Produtivo, aumentar investimento fixo PIB, aumentar a participação de exportações, investimentos privados em P&D, número de MPE exportadoras. Tem a crise de 2008 aqui, 2011, Plano Brasil Maior, preocupava-se em aumentar a inovação, adensamento produtivo do parque industrial brasileiro, estruturar a inserção do país na economia mundial. Era para a indústria como um todo, tinha um foco grande na indústria automotiva. Depois, 2013, Inovar Alto, um programa setorial, aumentar a competitividade, tecnologia, incentivos a veículos mais econômicos e seguros. Você tem benefícios tributários, aumento de IPI. Crise de 2015, economia encolheu, parque de uma capacidade produtiva de uma produção de 3,5 foi para 1 milhão e 200, hoje deve estar em 2 milhões, mais ou menos. Depois, Rota 2030, que foi 2018. Inserir a indústria automotiva no mercado global. Assim, diagnóstico, eu acho que é esse, ou seja, tem que ter tecnologia, tem que ter inserção nas cadeias, P&D,
Instrumentos? Provavelmente devem ser esses, porque, de novo, como eu falei, a questão fiscal, a questão tributária, eu trato isso como dado decorrente da nossa escolha como sociedade em 1988 e os anos subsequentes. Agora, uma coisa curiosa aqui, que me deixa um pouco preocupado com a NIB. Até onde eu sei, quando você fez uma política dessas novas, não desfizeram as políticas velhas. As políticas velhas continuaram, você foi pondo em cima. Segunda coisa, não teve uma aferição sobre esse desempenho e alguma condicionalidade a esse desempenho. Então, o que me parece é que não é uma questão de diagnóstico. Eu acho que todo mundo tem claro que tem que ser uma visão de longo prazo, mas eu sinto que o grande calcanhar de Aquiles da NIB é o calcanhar de Aquiles que a gente observa vendo esse slide aqui, que é você não tem uma condicionalidade nas políticas de incentivo a métricas definidas de desempenho, entrega, e não, essa condicionalidade de verdade, no sentido de que não me entregou, para de receber. E eu acho que existe uma falta de capacidade do Estado brasileiro em conseguir coordenar essas iniciativas nos pontos onde são importantes. Tanto por uma falta de conhecimento que leva, às vezes, pela captura do setor dessas políticas, quanto com uma falta de coordenação. Eu vou dar um outro exemplo, nada a ver com carro, vou falar de queijo. O estado de Minas Gerais fez um trabalho primoroso para upgrading na produção de queijos finos. E a partir de 2017, 2018, os produtores de queijo mineiro começaram a ganhar prêmios internacionais na França. Todo ano um ganha, uma fazendinha, não sei o que, ganha prêmio na França. São queijos de qualidade realmente internacional, só que eu aqui em São Paulo, assim, quando eu era professor em Ribeirão Preto, eu tinha que, para conseguir comprar um queijo em Araxá, que era 150 quilômetros, eu precisava do curioso conceito do traficante de queijo. O traficante de queijo, por quê? Porque a vigilância sanitária de Minas não se acertava com a vigilância sanitária de São Paulo. Era proibido vender o queijo que ganhou prêmio na França em São Paulo. Então, assim, como é que. Aí essa questão mais detalhada, também não sei se o Estado brasileiro ainda conseguiu desenvolver esse negócio. Então, meus comentários eram esses. Olha, eu vejo que o diagnóstico está aí, todo mundo está claro que você precisa gerar indústrias de alta produtividade que incorporam P&D, você precisa integrar isso no mercado internacional, nas cadeias produtivas. Agora, como é que você consegue fazer isso, e esse é o calcanhar de Aquiles, sem ter esse conhecimento local do setor e transformar isso em ação pública sem ser capturado? Esse eu acho que é o grande desafio. Custo fiscal, eu concordo com o Roca, não é tanto assim. Tributação, eu acho assim, Brasil é bagunçado em uma dimensão, os nossos concorrentes são bagunçados em outras dimensões. O México também não é o paraíso na Terra. O México é mais ou menos a mesma coisa. A gente tem os nossos desafios, eles têm os deles. Isso não é um impedimento para a gente fazer. O que me preocupa é como é que a gente faz essas coisas sem ter o rent-seeking ou a captura da indústria. Com isso, eu encerro aqui os meus comentários sobre a apresentação do Roca. Espero que tenha sido útil. Obrigado, professor Cláudio Lucina, nosso chefe de departamento. Nossa. E na nossa tradição, o Roca tem a réplica. A minha réplica é muito simples. Como ficou evidente, a manifestação do Cláudio foi extremamente rica, no sentido de focar
realmente, em última análise, a dificuldade de você realmente conduzir uma política industrial nesse grau de detalhe, numa sala de ar-condicionado, em Brasília, em qualquer lugar, em home office. Tá certo? Tem como. Exige um conhecimento de detalhes, como sempre, o diabo está sempre nos detalhes. É enorme. Eu me lembro muito, aliás, recentemente eu fui chamado a escrever algumas linhas. Está saindo um livro aí sobre o negócio da Biblioteca do Delfim. E eu fiz um trabalho, um texto muito simples, dizendo que eu participei de uma visita guiada ao tribunal, à Biblioteca do Delfim. Isso no século passado, certo? Como é que a gente fazia? A gente tinha seminários diários. Eu escolhia artigos, capítulos de livros, e cada um de nós era obrigado a fazer uma espécie de um sumário para debater, né? Para debater. E, nas sextas-feiras, nós tínhamos um seminário para discutir economia marxista, né? Então, por que eu estou falando isso? Falando isso porque me veio na cabeça vários trabalhos que identificavam as dificuldades de um órgão central de planejamento da economia tomar decisões sobre o que produzir, quanto produzir, para quem produzir, para definir o preço. Coisa que o mercado faz diariamente para milhares de produtos no mundo inteiro, todo dia. Aí você transfere isso para um departamento. Eu me lembro de um artigo famoso, era um economista polonês, se não me engano, falando dos grandes desafios da definição de metas da indústria de sapatos. Então, aí é um pouco, é quase piada. A gente fala, não, a meta é toneladas de sapato. Acho que o pessoal percebe que fazendo sapato tamanho 54, eles conseguem atingir a meta mais facilmente. Uhum. Aí, muito bem. Aí, lá pelas tantas, a meta, não, agora é o seguinte, é número de calçados. Então, nós temos X milhões de habitantes, papá. Só faz sapato pequenininho. Bate a meta. Não, não dá. Tem que definir a grade. E assim por diante. Quer dizer, eu falando isso, parece que é uma piada que eu inventei. Infelizmente, eu não lembro do autor do artigo. Entre outros artigos, foi nesse seminário. Então, realmente, voltando agora àquilo que o Paulo falou, chamou atenção para um ponto absolutamente fundamental. Realmente, você precisa ter um conhecimento detalhado do que acontece com cada um do setor. Outra coisa, esse conhecimento ele tem uma depreciação muito rápida com esse avanço tecnológico todo. Você pega um especialista em qualquer indústria de 10 anos atrás, bota ele para sentar hoje com quem produz esse produto, ele não consegue conversa. Não sabe. Ele não sabe. Ver o que está acontecendo. Tá vendo? E é claro, como ele chamou a atenção, eu acho muito importante, aumenta fortemente a probabilidade de captura. Porque na hora de fazer alguma coisa, vai ter alguém na mesa, que é o produtor desse negócio, que realmente sabe o que está falando, e vai dizer o que tem que ser feito, lógico, na visão dele. Veja, eu não estou questionando a legitimidade do interesse de um setor, de uma empresa, isso é natural. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é você, eventualmente, incorporar na política pública exclusivamente a visão daquele que realmente tem, em tese, um conflito de interesse óbvio entre uma política pública que tem uma visão mais ampla, de bem-estar social, e aquilo que atende exclusivamente um setor ou uma empresa. Então, eu acho que os pontos que o Cláudio destacou são da maior relevância e queria parabenizá-lo, que está agregando uma visão extremamente relevante, que é essa questão do conhecimento, da captura e a possibilidade realmente de você implementar essa política. Ele chamou atenção também para esse outro ponto, eu comentei de passagem. A leitura da NIB mostra vão ter dezenas, para não ser exagerado, dezenas de grupos executivos coordenando a ação de praticamente todos os ministérios. Você senta lá com 8 ministérios, dependendo do grupo, 11. Porque nós temos 37, enfim, todos os ministérios têm alguma coisa a ver. Então, eu não sei, é um desafio. Aliás, teve, para ser correto, além das questões, as críticas que surgiram na imprensa, a questão financeira, tesouro, fiscal, não sei o que mais, surgiram também observações sobre o enorme desafio de implementação da política, que realmente é um desafio. Então, muito bem, queria registrar, então, acho que o Cláudio agregou os pontos extremamente relevantes. Obrigado, Roca. Obrigado, Cláudio. Eu tenho escrito aqui o professor Calab, e eu acho que eu estou vendo um jeito parecido com o Felipe Reisman, que
um amigo de há bastante tempo. Prazer em vê-lo, Felipe. Pode me inscrever aí, por favor. Então, você fica em seguida, então eu não podia deixar de lembrar do teu nome. Calab, em seguida, o Felipe. Calab. André, Sandro, Calab. Eu pus a mãozinha aí, Hélio. Como é que é? Você também está, André? É, eu Então, tô com a mãozinha lá levantada. desculpe, é que quando me mandam aqui para o WhatsApp, eu registro melhor. Mas tudo bem. O André Calab, não? Estão me ouvindo? Agora sim. Eu estou me ouvindo desde o comecinho, Roca, pontualmente às 10 horas, porque não aparece a tela aqui, mas eu ouvi tudo, muito interessante, fantástica apresentação, a revisão da questão de política industrial, muito bem feita e levantando os pontos. Tem sempre uma questão do tom da discordância sobre políticas públicas e levar a limites, quer dizer, de controlar totalmente, como você falou na sexta-feira de leitura marxista, como se você fosse controlar totalmente o sistema de produção em vez de depender mais do mercado. Tem um certo tom de discordância de políticas públicas e que me incomoda um pouco, mas excelente apresentação tua, boas observações do Cláudio Lucinda também, eu queria cumprimentar. Eu vejo uma questão a gente diz, por que falta planejamento e organização do Estado? Eu sempre recaio um pouco, por experiências de vivências de planejamento, pensando inclusive no período do Delfim, muito forte, quer dizer, você tinha concatenação de políticas públicas entre níveis da federação, federais, estaduais, municipais, e numa certa transversalidade que, fundamentalmente, atendia a consistência fiscal, que ainda hoje é necessária, para não ter que mobilizar a política monetária de forma tão acentuada quanto se mobiliza, e fica uma taxa de juros elevada e custos de financiamento muito altos, como dificuldade principal, se você quiser dizer, para uma industrialização mais integrada. Falta políticas públicas. Se não tem planejamento, não na exigência de que o Estado planeje a economia, mas que o Estado se planeje. O planejamento da função pública não tem. E aí a gente cai no Congresso, no tipo de qualificação do Congresso, articulação entre poderes, executivo, legislativo, judiciário. A minha base fundamental é a seguinte: falta planejamento da função e da organização do Estado. Em função disso, você não tem estabilidade fiscal percebida. Em função disso, você tem uma política monetária exagerada, eventualmente até redundante, do ponto de vista de taxa de juros reais, altamente redundante, mas que, evidentemente, leva a fracasso a todos os que não têm taxas de retorno tão altas capazes de permiti-la. E, muitas vezes, as taxas de retorno muito altas, na bagunça fiscal, digamos, que temos, só depende de incentivos fiscais, o que piora a condição inicial fiscal. Mas o meu ponto que eu queria reforçar, e que eu sempre reforço, é o seguinte: falta planejamento da ação do Estado, falta essa visão de longo prazo que tantas vezes aqui, repetidamente, foi levantada na tua apresentação, nas observações de Lucinda. Não há percepção mais longa do papel do Estado no Brasil, da consistência de regras fiscais, da consistência jurídica. A incerteza jurídica e jurisdicional é muito grande. Então, essa ausência de visão de longo prazo, evidentemente, encurta todas as ações econômicas, especialmente com a funcionalidade, às vezes, para grupos
que se beneficiam de taxas de juros reais tão elevadas quanto as nossas. Então, essa questão macro e do excesso de política monetária, se você quiser chamá-la, e a questão da ausência de uma visão um pouco mais longa de Estado, que organize a percepção de consistência fiscal, são fundamentais para a análise de políticas setoriais. Todas as políticas setoriais, todas as políticas regionais, todas as políticas públicas não podem prescindir de visões consistentes em horizontes um pouco mais longos. É isso que eu vejo. Quer dizer, a gente vê a política industrial, a nova política industrial. A tua apresentação foi excelente. Na verdade, é parte da ausência de uma política pública mais ampla. É isso que era a minha observação. Obrigado, Calari. Eu tenho inscritos aqui o André, o Campino e o Felipe, se ele quiser realmente falar. Não, eu quero. Nós fazemos pacotes de 3. Então, eu vou passar para você, Felipe. Rapidinho. Tá bom. Primeiro, estou muito contente de participar desse seminário e agradecer ao Roca e ao Cláudio, mas principalmente ao Roca, que fez um trabalho maravilhoso de compilação, etc. E durante toda a sua apresentação, minha cabeça estava fervendo o tempo todo, né? Ou de pena que a gente está indo e, ao mesmo tempo, de ideias. Como é que sai dessa situação? E, lamentavelmente, a gente fica um sentimento de muita dificuldade, né? Muita dificuldade, sem sombra de dúvida, né? Agora, às vezes eu fico pensando, por exemplo, nessa questão da captura. É bom que haja captura, porque aí aconteceu alguma coisa. Nós já estamos há 18 meses de governo e eu estou olhando mais de perto o setor energético, né? Quer dizer, apesar do governo estar saindo alguma coisa ali, muito mais pela decisão das montadoras, tipo Stellantis, etc., de decidir qual que vai ser o modelo da mobilidade urbana. Só para ter uma ideia disso. Já estão 18 meses, vai ser o elétrico, vai ser o etanol, o híbrido. É um descalabro total. É um descalabro total nessa área que eu olho mais de perto. Então, me dá um enorme de revolta, digamos, de que eu acho que por trás, eu acho que quando você elencou a NIB, ela é tão geral e ela está escondida a antiga, tem a política cepaliana, ela está lá no meio. Era quase como se estivesse querendo tudo bem, vocês, economistas que não são do PT, falam disso, nós estamos pondo isso aí também, mas se você olhar os instrumentos que eles estão propondo, e a falta de opção, de decisão, de tomar partido, tem que ter risco, claro que tem que ter. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, não vai conseguir fazer. Primeiro que não tem os instrumentos, mas se conseguisse, não consegue fazer tudo. Então tem que optar, corre risco. E isso você consegue ver, é um conjunto de 1000 coisas ali que são todas razoáveis, como você mesmo disse. Tudo que você vê ali dá para ticar, ótimo, 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 ótimo. Pega o IED, que eu acho que é o mais racional, menos capturista, vamos dizer, ele está tudo certíssimo. Então, como é que faz? E dá uma revolta muito grande em relação a isso. Eu acho que vai ser feito apesar do governo. E a gente vai gastar um dinheiro desnecessário. É incrível. Bom, isso é meu comentário mais geral e de agradecimento enorme para o Roca. Deu tanta saudade das suas aulas, Roca, que é impressionante. Aquela coisa também do Delfim, que o Hélio Gaspar fala toda hora, que o governo precisa abrir às 8 horas da manhã, precisa estar com abobrinha, berinjela, precisa ter troco no caixa, precisa estar ali e fechar, e controlar o estoque, etc., que eu não vejo, por enquanto, nesse governo, lamentavelmente. E a ideia de pensar que vai ser 6, 7 anos disso, bom, vamos ver. Então, queria fazer esse comentário mais geral.
Essa questão de indústria e serviços também achei super interessante. Eu fico encafifado muito na agricultura e serviços. Ou seja, quando a gente fala que a agricultura é 6, 7%, digamos, do PIB, se não me engano, é isso, né? Mas, na verdade, é até a porta da fazenda. Dali adiante, você tem que agregar um enorme valor, né? Isso está em serviço. E, em geral, não é ad valorem. Então, mesmo se o preço cai, claro, a quantidade física, se cair, diminui o serviço, mas você tem uma base fixa de valorização de PIB ali super importante, qualquer que seja o preço da commodity. Então, e eu acho que não tem se discutido isso. Só queria fazer uma outra questão. Como é que sai disso? Eu fico pensando, quem que são os possíveis aliados para que se mude essa situação? Aí eu fiquei pensando um pouco na sua crítica ao BNDES, ao que o mercado financeiro fez em relação à NIB e centrando tudo no BNDES, e não olhando aquele quadro. Quer dizer, você teve uma revolução no mercado de capitais brasileiro. Você mostrou ali, hoje tem empresas que não querem tomar dinheiro no BNDES, está mais barato e mais. Você toma mais longo, mais barato, mais simples no mercado de capitais. Isso é uma maravilha que ninguém reconhece, ninguém preza, ninguém quer dizer, não acentuam essa capacidade. E esse mercado de capitais ele está interessado nas empresas. E as empresas deveriam estar interessadas também no aumento do PIB. O mercado de capitais tem que se interessar no aumento do PIB. Ele está concentrando muito em relação a segurar a despesa. Claro, a questão macro e tal. Então, só que, dado o populismo que a gente está vivendo, não vai acontecer isso tão facilmente. Então, o que ele tem que fazer? Eu teria quase que fazer uma aliança. Esses economistas tão bem formados da Faria Lima, eles deveriam entender o seguinte: tem que fazer uma aliança para fazer a pauta de IED, fazer uma pauta. Eles teriam interesse, em última análise, de ter uma política industrial interessante. E eles têm muita força. Se você olhar, como você mesmo disse, só se fala nos economistas do mercado financeiro, que são muito competentes. Você pega aquelas análises de empresa, é uma maravilha, parece uma tese de mestrado, às vezes. Como é que a gente não consegue fazer aliança com esses caras para eles forçarem, fazerem lobby, enfim. Pensei nessas coisas todas e quero mais uma vez agradecer aí a sua apresentação. E ao comentário do Cláudio, aliás, eu também sou comprador de queijo da Serra da Canastra e o meu contrabandista de queijo é no mercado da Lapa. Hoje já resolveu essa questão entre os estados, mas até 1 ou 2 anos atrás vinha um furgão cheio de queijo de madrugada, entregava no mercado da Lapa e no mercado central, sem nota, sem nada, porque não podia passar na vigilância sanitária. Obrigado. Obrigado, Felipe. O Roca, quer dar uma palavrinha? Não, muito rápido, imagina. Nós estamos vendo aí com os comentários extremamente relevantes e muito generosos do Calab e do Felipe, tá certo não? Eu acho que, e agregando aspectos muito importantes, o Calab chamou a atenção um ponto fundamental, embora toda essa discussão que a gente frequentemente tem entre economistas, planejamento não sai com um ranking muito favorável, mas realmente você não tem um mínimo de organização, de visão de longo prazo implementada efetivamente no nível do Estado, fica difícil. Quem é que formula política? Você tem vários problemas de coordenação, enfim, não vamos esticar muito. Só queria reiterar, então, eu acho que os comentários feitos pelo Calab e Felipe, além de serem muito generosos, eu acho que agregaram pontos muito relevantes em toda essa discussão. Tá bem. Eu tenho o André e o Campino, e eu acho que nós vamos ficar por aqui. Eu só queria lembrar que a China, todo mundo fala da China, está no 14º plano quinquenal de desenvolvimento. Teve uma fase soviética, depois virou outras, e tem uma coerência. Uma intensa discussão sobre 2035, interessante. Pois é. Então, André Montoro, por favor. Quero cumprimentar o Roca e o Cláudio. As exposições foram bastante importantes. Acho que foi o Felipe que falou, ou o Cláudio, se fez um resumo de tudo aquilo que foi produzido e nos poupou tempo, porque ler aquele material todo é realmente difícil. Mas o meu comentário está vou fazer mais
quase na parte que vocês terminaram, com uma certa crítica à política industrial. Eu vou talvez até ampliar um pouco, porque o objetivo central de uma política industrial numa economia capitalista é de se mudar os preços relativos para direcionar os investimentos para setores estratégicos, setores que você procura e acha que são importantes. Quem diz isso? Não sei, mas alguém diz que esses setores são importantes e aí você muda os preços relativos através de impostos, de crédito, de margem de compra, preferência, tarifas, para o quê? Para que esse setor, dentro de uma economia capitalista, seja lucrativo, dê lucro, que é o fundamental, que o lucro é aquilo que caminha, é aquilo que coordena todas as decisões dentro do sistema de mercado. Acontece que esse é o objetivo geral. Só que, como você vai implantar isso num governo que só foi aos seminários do Delfim na sexta-feira, que não acredita em mercado, não acredita em lucro? Lucro é um pecado. A empresa, como o presidente falou, como a Petrobras, do Felipe, tem que ver, Felipe, está tudo errado. Você tem que estar preocupado com o desenvolvimento nacional. Que é esse negócio de lucro. O que é isso? Na Eletrobras, você entra, há um contrato feito, o governo vai lá, quer desfazer o contrato por causa das ações, limite de número de votos, e é uma medida ou uma conversa, uma declaração atrás da outra, minando aquilo que é básico para o investimento, que é a lucratividade e a garantia dessa lucratividade a longo prazo. Sem isso, não há política industrial que funcione. E essa daí está começando, eu acho muito bem, com os dois setores, como no mundo inteiro, todas as políticas industriais que foi feito aí, o resumo pelo Roca, estão todas direcionadas para setores de ponta da tecnologia, de informática. Aqui, a gente foi para a indústria automobilística e a indústria naval, que são protegidas pelo Estado há décadas ou séculos, tá certo? E continua a mesma coisa. Então, nesse sentido, eu estou muito descrente dessa nova política industrial, mas eu achei que é muito importante a gente ter discutido isso, e parabéns ao Roca e ao Cláudio, que realmente foram exposições bastante interessantes. Obrigado. Professor Campino, por favor. Muito obrigado. Em primeiro lugar, queria agradecer o Roca e o Cláudio pelas excelentes apresentações. A gente aprendeu muito sobre isso. Eu queria falar mais um pouquinho sobre os recursos humanos, né? E o Roca colocou isso, bem, alguém também mencionou, que nós estamos financiando escolas técnicas e o pessoal faz escola técnica com um meio de entrar na universidade, né? Há pouco tempo, um aluno aí da nossa faculdade me contou isso. Tem um colega que entrou aqui na nossa faculdade pela cota de ensino público. Ele é do Paraná, o pai diz, ensino fundamental privado e eu pago. Aí você vai para o ETEC, né? Fez a ETEC e entrou na USP pela cota de ensino público, não é? Está fazendo. Então, quer dizer, nós estamos fazendo muito mal isso. Já no século passado, Mark Blaug relatava, né, que nos países da Comunidade Econômica Europeia, quando a criança chega num certo nível, em Portugal é na 9ª série, quando chega na 9ª série, a escola revê o desempenho dele e diz: meu caro, pelo seu desempenho, você não continua no ensino acadêmico, vai para o técnico. Só que vai para o técnico e depois não entra na universidade pública. Você não, tá certo? Se você quiser ir para a universidade,
vai para particular, você paga, é um problema seu, não é? Mas não na universidade pública, né? Nós fizemos, está errado, nós temos que reformular essa legislação de ensino técnico para formar técnicos para a indústria, tá certo? Técnicos do setor agroalimentar, né? Não simplesmente um caminho para o cara entrar na universidade. Eu falo isso porque a USP diz temos tanto por cento dos alunos formados no setor público, mas você vai ver que setor público isso aí é basicamente ETECs e FATECs, a mesma coisa no caso da FEA. Quer dizer, e a apresentação do Roca e do Cláudio deixaram claro para mim, o diagnóstico é como se a gente vai no médico, o diagnóstico está conhecido, o remédio está conhecido. Agora, eu não tomo remédio depois de que o médico é ruim, isso é um problema, né? Era isso que eu queria colocar. Muito bem, professor Campino. A elegância manda uma palavra final para o Cláudio e para o Roca, antes de terminarmos. Cláudio, por favor. Muito obrigado. Eu passei aqui para o celular porque tinha muitas imagens ao mesmo tempo, o meu computador travava, mas eu acho que vocês estão me ouvindo, certo? Sim, sim. Eu vou fazer a minha palavra final puxando um pouco do ponto do Campino, que é a questão da mão de obra especializada. Eu acho que nas últimas décadas houve um movimento que você acabou fazendo com que uma parte do ensino superior fizesse o papel do antigo ensino técnico, especialmente para a área mais de serviços, não tanto para a parte de indústria. Boa parte de cursos de 4 anos em algumas áreas como administração, por exemplo, eles acabaram cobrindo o que antigamente eram cursos técnicos. Então, a gente teve uma solução por aí, mas a gente não resolveu o problema de mão de obra especializada para a indústria. E isso volta um pouco à minha questão de falta de flexibilidade, falta de agilidade, falta de conhecimento local para você conseguir responder a isso. Eu lembro que na época que a economia brasileira estava no meio na época que o Cristo Redentor estava voando na capa da The Economist, a gente tinha gargalos sérios de mão de obra especializada, especialmente na cadeia de óleo e gás. Aí o que aconteceu? Você não tinha agilidade suficiente para conseguir atender essa mão de obra especializada com a velocidade que era necessária. E aí o que acontece? É capaz de muitas pessoas que fizeram esses cursos especializados em óleo e gás, quando terminaram o curso, a indústria começou a ir para baixo também. Então, a questão de mão de obra especializada, ela é mais um dos problemas que eu vejo que a gente não tem mais capacidade de planejamento. A gente não tem capacidade de integração e a gente não teria velocidade também, mesmo que a gente tivesse essas coisas. E esse é o meu comentário aí, puxando um pouco no ponto do Campino. Obrigado, Cláudio. Professor Roca. Muito bom, só queria reiterar meu agradecimento por essa outra oportunidade, como eu sempre, uma felicidade estar novamente pela FIP. Queria registrar os comentários do Montoro, chamando a atenção para uma coisa que é fundamental, quer dizer, como é que a política industrial mexe? Mexendo em preço relativo, realmente. Você gera rentabilidade ou tira rentabilidade de setores, isso, é como conduz a alocação de recursos. Esse é o ponto fundamental. E, é claro, o Campino, reiterando mais uma vez a questão de qualificação de recursos humanos, educação e assim por diante. É basicamente isso. Gostaria de cumprimentar também o Cláudio, como debatedor. E muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Roca. Obrigado, Cláudio. Obrigado, colegas. Chegamos pontualmente às 12 horas, que era o previsto. Isso é incrível. Isso é incrível.